respostas. Aí é que os juros... Deu-lhe alguma indicação sobre o que é que pretende para o pós-Troika? Aí é que os juros subiram, como sabem. O Primeiro-Ministro deu-lhe alguma indicação sobre o que pretende para o pós-Troika? O Sr. Primeiro-Ministro perguntou qual era a posição do Partido Socialista. E eu reafirmei a posição do Partido Socialista. Nós consideramos que, atendendo ao esforço que os portugueses fizeram, aos pesados sacrifícios por que passam, aquilo que é a obrigação do Governo é criar as condições para um regresso sustentável, com taxas de juro suportáveis pelas nossas contas públicas. Essa é a obrigação do Governo. Se essas condições serão criadas ou não de uma forma objetiva, é algo que dentro de semanas se fará. E o que é que o Primeiro-Ministro defendeu? Agora a questão sobre o que é que António José Seguro defendeu. Eu acabei de dizer que é a obrigação de o Governo, depois dos pesados sacrifícios impostos aos portugueses, criar as condições para regressar aos mercados sem necessidade de qualquer apoio. Se essas condições se verificarem, o Governo cumpriu com a sua obrigação, com o seu dever. Se essas condições não se verificarem, em primeiro lugar, o Governo deve explicações aos portugueses. E perante esse cenário, que eu não desejo, aquilo que será necessário é avaliarmos qual é a melhor solução para defender os interesses do país. E o Primeiro-Ministro adiantou algo sobre a posição que defende? Para uma questão relativamente à viagem de amanhã do Primeiro-Ministro com Angela Merkel para discutir exatamente a saída da Troika e uma questão sobre uma reunião que durou 3 horas. As reuniões têm uma hora marcada e não têm uma hora para terminar. Aquilo que lhe posso dizer é que não foi uma reunião fácil, como calcula. Estabelece alguma relação entre o encontro... Agora a questão sobre, então, a visita de amanhã de Passos Coelho... Não estabeleço, compete ao Sr. Primeiro-Ministro responder a essa questão. Deixe-me perguntar-lhe se falaram sobre a dívida e sobre o manifesto dos 70. Mais uma questão relativamente ao manifesto dos 70, que defende a reestruturação da dívida. Aqui ficou então o essencial da declaração de António José Seguro no final desta reunião de cerca de 3 horas com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Como sabem, tinha enviado uma carta na passada sexta-feira ao líder do PS, convidando-o para este encontro a fim de tentarem definir uma saída para o país depois do final do programa de ajustamento das contas públicas. Doutor Milena Carreira, não podemos deixar de dizer algo sobre estas declarações de António José Seguro. Divergência insanável, portanto, PS e maioria de costas voltadas relativamente à forma como o país vai seguir em frente. Não é? Pergunta, quero que eu comente. Quero. Pensei que queria que eu dissesse o que eu faria. Felizmente não. Então primeiro, o que é que achou desta declaração do líder do PS? Não acho coisa nenhuma, é a conversa habitual. Mas podia ser de outra forma? O Partido Socialista poderia fazer outra coisa ou devia fazer outra coisa? Ele deve dizer aquilo que entende, ele é que é o chefe do PS, não sou eu. Aqui o que o país precisa de perceber é isto. Nós precisamos de reduzir o nosso déficit público, porque enquanto não reduzirmos vamos nos endividando cada vez mais. E o alarme sobre a dívida pública já é mais do que muito, como é saber. E o problema é saber se nós devemos tentar reduzir o déficit pela via da despesa, se pela via do crescimento. O Governo tem enveredado, porque não era possível em 2 ou 3 anos ir por outra forma, pela via da despesa. Tem cortado, como se diz, as despesas. E esta via é uma via penosa, porque cortou-se bastante e ainda há que cortar bastante. Bom, a contraposição que o PS põe através do Secretário-Geral nós é pelo crescimento. Bom, o Secretário-Geral do PS tem que explicar como é que põe a economia a crescer. Porque nem ele, nem o Governo ainda disseram como é que põe a economia a crescer. E nós não temos 3 maneiras de pôr a economia a crescer. Só temos uma. É atrair investimento estrangeiro. Porque como não temos capitais, precisamos de dinheiro de quem quer venir. E isso exige um tratamento de choque nas reformas que nós temos estado a fazer. Nós não podemos ter um sistema fiscal que muda todos os trimestres, podemos ter um sistema fiscal extremamente confuso, extremamente pesado, nós não podemos ter processos que se arrastam anos e anos. Eu tenho aqui dito que tem processos com 20 anos, 23, 17, 18, ninguém vai investir num país com ele. Ninguém pode estar à espera de licenças, meses, anos. Ora, são problemas desta natureza que já há 20 anos que nós devíamos ter resolvido. Mas a não existência... Não, mas isto é por dizer, deixa-me acabar. É que esta ideia de que é o crescimento, isto é muito sedutor. É muito sedutor, porque isto é vender poesia.
Agora, o que é importante é que os chefes políticos dizem como é que se cresce. Não é dizer que é preciso crescer, e sabe toda a gente. Porque é o seguinte, ele não disse uma palavra, pelo menos até se interromper a emissão, sobre a forma como ele quer que se cresça. E isso é que é fundamental. E que leitura faz disso? Ele não diz porque não sabe qual é o caminho ou porque, na sua condição de líder do principal partido da oposição e há muito pouco tempo de eleições, e sendo ele líder de um partido onde existem tantas sensibilidades, sendo que algumas delas não lhe são propriamente favoráveis, ele não está em condições de dizer outra coisa? Ouça, eu acho que tudo isto embrinca num ponto. É que o PS e o PSD estão aqui, não é para resolver os grandes problemas, é para tratar de si. Quer dizer, o problema eleitoral e o problema da disputa eleitoral é sempre o grande problema destes dois partidos. E isto é fácil de perceber porquê. Porque eles enxertaram dentro de si próprios grupos que não têm outra vida possível que não seja a política. E porque é o seguinte, a política só se ganha quando se vai para o Estado, quer dizer, para o orçamento do Estado. Lugares, empregos, sobrinhos, primos, etc. Porque é o seguinte, o ele não pode dizer uma coisa que desagrade desde já ao eleitorado e o Governo, agora que está lá, está caladinho, está a pôr os seus. Que futuro é que augura António José Seguro mediante esses condicionalismos? O futuro de António José Seguro é rigorosamente indiferente. O futuro do país é que não me é indiferente. Exato, e em relação ao futuro do país, quando toda a gente, inclusive o Presidente da República e os empresários, dizem que é necessário um acordo político de médio e longo prazo entre os partidos da maioria e o PS. Enquanto estes dois partidos se determinarem pelo estrito interesse económico, não auguro nada de bom. E ambos eles se determinam pelo estrito interesse partidário. E como é que nós vamos sair então daqui da Troika? Como você sabe, eu tenho uma visão muito pouco satisfatória. Porque isto não é crescimento como declarado. É crescimento levado ao terreno. E o crescimento levado ao terreno não se faz sem grandes E em relação à reunião da manhã de Pedro Passos Coelho em Berlim com a chanceler Angela Merkel? Não faço ideia do que é que vão falar. É da forma como Portugal vai sair da Troika? Mas isso é indiferente. Quem manda é a Alemanha na Europa, não é? Hoje dito, essa é outra poesia com que se anda a enganar o país. Com limpo ou com sujo, nós vamos ter que cortar nas despesas e que obedecer a regras. Porque ninguém põe cá dinheiro se nós não fizermos o que eles querem. Sim, mas o Dr. Medina, que tem tantas teorias sobre o papel da Alemanha... Não, sobre o papel e a importância que reconhecida objetivamente da Alemanha no xadrez europeu... O que é que acha que vai sair daquele encontro? Porque para eles se encontrarem é porque ambos querem encontrar-se, não é? É possível, para falar do tema. Como são políticos há poucos meses... Teve que fazer uma coligação com o SPD, mas venceu. Ela é política também. Agora, o que eu tenho dito sobre a Alemanha é que a Alemanha não está disposta, nem tem condições de fundo para sustentar a Europa do Sul. E a França está a caminho de ter que ser sustentada pela Alemanha. A França está a caminho de problemas muito graves. E vamos ver o que é que sai proximamente, daqui a 3 meses, das eleições francesas. E vamos ver o avanço da direita e a quebra do atual Presidente da República. Que também vinha cheio de teorias de crescimento. Sim. E ao fim de um ano mudou. Não só mudou de mulher, como mudou, sobretudo, isso é um problema dele, que não nos interessa, mas mudou enfim, libertar despesas, arranjar funcionários públicos, reduzir a idade da reforma, taxar os rendimentos a 75%, uma série de disparates, que qualquer pessoa normalmente experimentada na vida política sabe que aquilo não levava a nada. Até o Dr. Patrício Gouveia está a rir. Ela hoje anda com vontade de rir. Portanto, aquilo que eu penso da Alemanha, vocês já sabem, a Alemanha não tem condições económicas para sustentar a Europa do Sul. Isto é uma realidade, e muito menos com coisas como, por exemplo, propõe aí o secretário-geral do PS, é que, por hipótese, até de 7% de desemprego pagamos nós. De 7 para cima pagam os outros. Está-se mesmo a ver que os outros... Dr. Patrício Gouveia, dê-nos a sua opinião sobre tudo isto. O que eu diria é que quando o Partido Socialista assinou o memorando de ajustamento e de assistência em 2011, previu que entre 2011 e 2014 se reduzissem as despesas públicas, ou a déficit orçamental, em 14 mil milhões de euros. É isso que estava previsto para até final de 2014. Se o orçamento atual for cumprido, as despesas públicas só se vão reduzir de 10 mil milhões de euros. Portanto, houve uma austeridade inferior. Portanto, eu não percebo porque é que agora, por parte do Partido Socialista, há dificuldade em manter esse rumo e em cumprir também um tratado orçamental que, entretanto, foi assinado, de atingirmos em 2017 0,5%. Percebe a posição de António José Seguro, sendo que ele não era o líder do PS em 2011?
Está bem, mas houve um acordo que responsabilizou o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o CDS e que previa essa redução. Portanto, agora, a meio do percurso, é que nós mudamos de opinião e dizemos que afinal já não queremos reduzir os 14 mil milhões. Isso é que eu acho que não faz muito sentido, porque vai penalizar a economia portuguesa, porque teríamos juros mais altos se o orçamento, se o déficit orçamental continuasse mais elevado do que está previsto. Portanto, enfim... Aqui deixe-me dizer, aqui há um problema de que as pessoas não se apercebem. É que não vale a pena ouvir estes homens a 3 meses de eleições. Eles só dizem o que convém. Não dizem o que tem que ser, nem aquilo que deve ser. E, por conseguinte, a comunicação social está aqui à espera dele para coisa nenhuma, porque... Ele é o líder principal do partido da oposição, não é? Mas é ele ou o primeiro-ministro, a 3 meses das eleições, não vale a pena ouvi-los. Eles só dizem o que lhes convém. E o que lhes convém a eles como partidos não é o que nos convém a nós necessariamente. Mas tanto quanto sabemos, os nossos credores, nomeadamente as 3 instituições que integram a Troika, não é? O Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, fazem depender o nosso futuro de um entendimento entre estes homens. Sim, mas isso é depois dos 3 meses. Depois dos 3 meses vão todos ser postos nos carris. Porque o que dizem agora não é para escrever. Só depois de junho é que vão ter que voltar a falar e aí então logo se vê. E quando o PS chegar à governação, vai exatamente fazer aquilo que se tem que fazer, que é cortar despesas, que é praticar austeridade. Isto não há nem nestas proximidades, mas sobretudo nestas proximidades, dados eleitorais, é uma perda de tempo andar a ouvir estas coisas. Já agora, qual é a sua opinião sobre aquele manifesto dos 70, que são 74, a defender a reestruturação da dívida? O Dr. Medina, o que é que acha daquele documento? Bem, eu não acho muita coisa. Acho apenas duas coisas. Primeiro, que estes ou outros signatários, há 9 ou 10 anos, teriam prestado um excelente serviço ao país se avisassem que se continuasse com a política de despesas públicas da época, o Estado ia falir. Porque se tivessem tomado essa posição, talvez o Estado não falisse. Bom, mas ninguém falou, ou falaram uns tipos malditos que são pessimistas e tal, não sei para dizer mal de tudo, eles os otimistas calaram-se e o Estado faliu. Bom, a segunda coisa é que toda a gente pensa que isto dá muito dinheiro. Isto não dá muito dinheiro. Eu estive há bocado a fazer contas e, se bem creio, o Dr. Patrício Gouveia corrigirá se não é assim, o que se propõe é negociar, passa a expressão, 40% da dívida. 40% da dívida são 85 mil milhões. Se de uma média de 4,5%, grosso modo, é a taxa de juro média, nós quiséssemos negociar para 3% em 85 mil milhões, isto dava por ano um ganho de 1.200, 1.300 milhões. Os juros previstos no orçamento para 2014 são 7.300 milhões. Quer dizer, com este estardalhaço todo, o que se pode ganhar é 1.000 e poucos milhões. Milhares de milhões. Sempre é alguma coisa. É alguma coisa, mas ficam 6 ainda. Ficam 6. É um facto. Não, é um facto. Mas sabe que as coisas não são para escrever, são para estudar, para discutir, e eu acho muito bem que tenham lançado este tema para discutir. Mas acha que o manifesto é inútil? Bom, é inútil porque ninguém nesta altura vai agora... Estamos a pedir dinheiro lá fora todos os dias. Você acha que se nós dissermos, não, a gente agora vai pôr estes juros na ordem, que alguém nos empresta mais dinheiro? Para o mês que vem o Dr. Moreira Rato, que nós já tivemos o prazer de ter aqui, já não traz dinheiro nenhum. E, portanto, não é fácil lançar este tema. Eu acho que este é um tema que deve ser discutido, porque em democracia deve-se discutir, mas deve-se ter uma noção da realidade. Mas os credores não querem ouvir nem falar em reestruturação da dívida. Nem em relação à nossa e em relação à grega, então foi o que foi. Porque esses não pagarão nada, a gente ainda pode pagar alguma coisa. Mas esses não pagam nada. Não, sabe que eu acho positivo que se tenha lançado o tema, porque este tema vai permitir que daqui a 2 ou 3 semanas, quando as pessoas começarem a fazer contas e a meditar, a ver que isto, nos limites do impossível, dá 1.000 a 2.000 milhões por ano. Nós vamos pagar 7.300 para o ano. No seguinte, ficamos ainda com 6.000 milhões. É isto que querem os signatários? Não sei.
Muito bem. Bom, vamos então voltar aqui à rigidez da legislação laboral e avançamos com o nosso primeiro gráfico, que nos dá conta precisamente da rigidez da legislação laboral em contratos de trabalho sem termo, não é verdade, Dr. Patrício Gouveia? Exatamente. Eu pedia-lhe que tentasse ser rápido na análise para conseguirmos repor o nosso tema na íntegra. Exatamente. Na primeira coluna do lado direito, que está a vermelho, nós temos este gráfico mede a rigidez da legislação laboral relativamente aos trabalhos, aos contratos de trabalho sem termo. Então, só estamos a falar dos contratos de trabalho sem termo, não estamos a falar da legislação laboral toda. Mas relativamente aos contratos de trabalho sem termo, onde Portugal tem realmente um nível de rigidez mais alta, nós vemos na coluna do lado direito a situação que existia antes do programa da Troika, onde nós éramos